Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje com o professor Dr. Valdo Barcelos. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevistas com os nossos convidados. O professor Auri Antônio Sudati, uma pessoa excepcional que marcou a minha adolescência, a minha infância, e eu acredito que a minha escrita de literatura infantil a minha meta de produzir livros infantis devo ao professor Auri Sudati. Sei que tem muita influência dele na minha escrita. Então eu vou apresentar o professor Auri. Auri Antônio Sudati é professor, poeta, escritor, conferencista e ativista cultural. Filho de Aurélio Sudati in memoriam e de Ana Cogo Sudati também in memoriam. Nasceu em Nova Esperança do Sul, no Rio Grande do Sul, na época distrito da cidade de Jaguari. Em 27/11/1949, ele residia em Jaguari. Depois residiu nas cidades gaúchas de São Francisco de Assis, Uruguaiana e Santiago. Na cidade de Santiago, em que residiu por cerca de 26 anos, editou seus primeiros livros a partir de 1980. E foi lá em Santiago que eu conheci o professor Auri. Atualmente reside em Santa Maria. Já editou 31 livros infanto-juvenis, a maioria livros solos e alguns em parceria com professoras e alunos de escolas municipais de Santa Maria e de Itaara. Editou também um livro de poemas para adultos, intitulado O Confidente das Estrelas. Tem participação em 170 analogias, com contos, crônicas e especialmente com poemas. Por cerca de 26 anos, editou em parceria com Zé Lir Madalosso o jornal literário Letra Santiaguense, que circulou em 1996 a 2021. Auri integra a Casa do Poeta de Santa Maria, a Academia Santa Mariense de Letras e a Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências Alpas 21, de Cruz Alta. Tem desenvolvido projetos de estímulo à leitura e à produção de textos em prosa ou em versos, em escolas públicas de Santa Maria e da região. Passatempos preferidos: ler, assistir a jogos de futebol, viajar, ouvir música, escrever, contar historinhas, ler poemas para crianças e cultivar novas amizades. Como gosta muito de crianças, tem planos de escrever ainda muitos e muitos livros para ela. Casado com a professora Cleonice Lisete Sudati, tem um filho chamado Igor e uma filha chamada Jéssica. Tem 3 netas, Luísa, Júlia, Sara e um neto, José Augusto. Auri diz que sentiu uma emoção muito grande ao escrever e publicar o livro Nos Labirintos de um Jardim Surpreendente, no corrente ano, em parceria com sua neta Luísa Faller Sudati, a qual é natural de Erechim e que reside atualmente em Sorocaba, São Paulo.
Como cultiva a verdadeira afeição pela natureza, um de seus lemas de vida é a citação do poeta inglês William Wordsworth: "A natureza nunca trai o coração que a ama." Por considerar-se essencialmente poeta, outro lema de sua vida é a citação do poeta brasileiro Afonso de Guimarães Filho: "A poesia é o dia reinventado." Para o próximo ano, pretende editar o livro O Palhaço Forrobodó Faz Aniversário, mais uma obra literária infanto-juvenil. Professor Auri, que privilégio tê-lo conosco no TEMOV. Seja muito bem-vindo. Aos ouvintes da Rádio Universidade AM, é uma satisfação voltar ao microfone dessa emissora, que a professora Regiane Miranda seguido me trazia para divulgar meus livros, né, no programa Fazendo Arte. Então, é uma satisfação se recebi o convite com muita emoção e não poderia deixar de estar presente num convite tão especial que vocês me fizeram, né, para participar, principalmente você, né, Cida, que me trouxe aqui para falar sobre minha vida, minha obra, coisas, aspectos interessantes da minha vida de autor e de professor. Então, fiquei muito contente, é um momento, muita emoção para mim. Eu passei a vida inteira fazendo teatro em Santiago, e a primeira peça que eu fiz foi de uma historinha do professor Auri. Eu acho que eu deveria ter uns 12 anos, que em Santiago tinha a Rua do Autor Presente, uma atividade no calçadão. Primeiro calçadão do Autor Presente. Isso, não era a rua, era o calçadão. Isso. Não, realmente, Cida, inclusive a historinha era Doremi, a rainha das rimas. E eu era a rainha. E a Cida desfilou numa carruagem. Foi muito bonito, foi um momento, eu nunca esqueço, porque foi o primeiro calçadão do autor, né? E aí trancaram o calçadão de Santiago e fizeram todo com exposições, com apresentações. Foi um dos grandes momentos da minha vida de autor, né? Porque aquele dia eu fiz parar o trânsito, literalmente, né? Então eu fiquei muito emocionado, né? Que eu recebi a homenagem com o primeiro calçadão do autor presente em Santiago pelas escolas do estado e do município de Santiago e região. Professor Auri, nós temos uma pergunta que é a que dá o título do nosso programa. Então, Auri, o que te move? Olha, o que me move é a leitura, a música, a paixão pelo futebol e esse jeito de ser assim que eu gosto de ter amizades. Quase que cada dia a gente faz uma amizade nova. Imagina uma cidade da estatura de Santa Maria, né? Que eu já moro aqui há 20 anos. Então isso aí tudo me move para um momento maior, que é esse da alegria, da satisfação, da amizade, né? Eu gosto muito de leitura também, leio muito. E então tudo isso me move para depois filtrar tudo em meus livros, em minha obra. Então tudo que tiver nos meus livros, tudo que o pessoal ler, vai encontrar o Auri, né? Na minha personalidade, minha vida, minha satisfação pela vida, meu gosto, como disse, pela leitura, pela música. Eu tenho a verdadeira paixão por tango. Para mim, tango é aquele gênero assim, que para tudo. Até há pouco tempo estive em Porto Alegre, tinha um senhor tocando bandoneon no centro de Porto Alegre, e eu pedi para ele interpretar La Comparsita. Parece assim que parou tudo. Eu fiquei olhando assim, as pessoas passando, a capital ali, tudo. E aquele tango. Então aquilo calou minha alma, né, de coisas boas, porque eu morei 5 anos em Uruguaiana, né? E a minha paixão por tango só aumentou bastante. Sim. É um gênero que eu acho assim, o mais delicado para tudo que tem um tango ali. Então, senhor Auri, bom dia aos possíveis e prováveis escutantes desse programa, né? E também quero agradecer o convite e dizer que é
É uma alegria muito grande poder conversar um pouco aqui e dessa forma, né, com o seu Auri. Eu sempre chamo ele de seu Auri, né? Ficou muito velho. Não. E ele, como morou tantos anos em Santiago, a gente tem que ter cuidado, né? Porque Santiago é uma terra, né, de mulheres bonitas e homens fortes, né? Homens fortes. E poetas. E poetas. Sim. Né? Santiago, a terra dos poetas. Exatamente. É a rua dos poetas, né? Exatamente. Mas então, seu Auri, o senhor, é difícil fazer uma pergunta para o senhor, né? Então eu tentei assim, e talvez eu possa fazer duas, né? Ou, se não for pergunta, pedir para o senhor falar alguma coisa, né? Porque é uma trajetória muito grande a sua, em diversos lugares, né? Isso que o senhor falou agora, que o senhor gosta de fazer amizades, né? Isso. Tem uma frase que eu não achei a origem dela, mas que é um cidadão que dizia que, quando admirava muito alguém, né, que você pode deixar de ser meu amigo, mas eu sempre vou ser teu amigo, né? Porque é uma coisa que depende da gente, né, da pessoa mesmo, né? Então, mas seu Auri, eu escolhi uma história assim para contar, para iniciar nossa conversa, que aconteceu aqui no município de Dilermando de Aguiar, né? Não sei se o senhor vai se lembrar. Eu tinha um projeto que trabalhava lá com a educação, educação básica do município, né? Principalmente anos iniciais e anos finais, e também uma coisa com a educação infantil. Estava com os professores, né? E numa ocasião a gente fez uma atividade desse projeto e que a gente convidou o senhor para ir até lá falar, né, dos seus livros de educação infantil e para as crianças. E antes disso, né, uma das professoras que trabalhava lá, a professora Angelise, que o senhor conhece bem, né? Angelise. Amiga. Isso, Angelise Fagundes, né? Isso. Que agora está em Cerro Largo, né? Isso, ela mudou-se. Exatamente. Então ela distribuiu livros seus, né, para os professores, e os professores trabalharam com seus livros com as crianças. E aí depois, ao final, acho que era final do ano, a gente fez uma atividade onde convidou o senhor para ir até lá. E aí a atividade era no CTG, né? Que esses municípios pequenos, assim, o maior salão que tem é o do CTG, né? Mais espaço. Que tem mais espaço. Ou da igreja, né? Mas às vezes no CTG é mais fácil de conseguir, porque é mais fácil de arrumar as cadeiras e coisa e tal. A igreja então ser mais, né, organizado ali, assim, os bancos para mexer. Então, né, no CTG, eu acho que era mês de novembro. E quando chegamos lá, as crianças já estavam todas lá dentro. Começou a esquentar aqueles CTG e estava muito quente. E Dilermando é uma região de bastante calor, né? Verão ali é. E aí alguém sugeriu, que eu não me lembro quem foi, se foi a diretora de uma das escolas ou a secretária de educação, que nós levássemos as crianças para fora do salão, né? E nós ali dentro e ali fora correndo um ventinho, né? E tinha muitas árvores, um cinamomo, né? Uma sombra maravilhosa. E alguém sugeriu que nós levássemos, né, as crianças para lá para fora. Aí aceitaram a ideia, vamos levar as cadeiras para lá, e eu pensei, isso não vai dar certo, porque tinham, sei lá, umas 50, 60 crianças de toda Dilermando. E eu pensei comigo, isso não vai dar certo. O seu Auri falar para 50, 60 crianças lá embaixo das árvores. Mas enfim, né, fomos para lá. O seu Auri estendeu, botamos umas mesinhas ali, o seu Auri colocou ali os livros em cima da mesa e as crianças, né, começaram imagina, 50, 60 crianças, né? Aquilo era uma farra, né? E aí o seu Auri foi indo lá para frente e começou a falar, né? E as crianças começaram a se acomodar. Umas sentavam na grama, no chão, outros nas cadeiras, né? E o seu Auri falando bem devagar, assim, com esse jeito dele, calmo, né? Sem levantar a voz. Eu não sei quanto tempo passou, mas eu acho que 3 a 4 minutos e aquelas crianças estavam no maior silêncio. E é uma coisa inacreditável a atenção que aquelas crianças começaram a colocar no senhor.
Só se ouvia o seu Auri falando, mostrando os livros, e de vez em quando o canto de um bem-te-vi, de um João de Barro, de outro fundo passo. musical. Né? Com fundo musical. Aquilo assim me deixou, e eu sempre conto essa história, né, quando eu vou às vezes, conversar com os professores, que uma das reclamações, assim, né, que às vezes os professores fazem, da dificuldade que eles têm, né, usando uma expressão bem tradicional, assim, de controlar, né, as crianças, né, quer dizer, querer controlar não é muito bom, né? Mas, enfim, de conseguir, né, fazer o seu trabalho profissional, às vezes com tantas crianças, e às vezes tem bastante criança numa sala de escola pública, né? E eu fiquei pensando naquilo, né? E o senhor não chamou a atenção de ninguém, não fez nenhum movimento no sentido de organizar, de disciplinar. Simplesmente começou a falar e aí, de repente, mexer com a sua história e aquilo me marcou muito, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, assim, né? De como o senhor lidou, né? Quando o senhor era professor ainda, né? Professor é sempre professor, né? A gente nunca deixa de ser professor, né? É que nem padre, né? É que nem padre. Eu fiquei sabendo um tempo que tem vários colegas na universidade, no centro de educação, né? Que muitos foram padres, né? A nossa educação é muito marcada, né? Pela educação jesuítica, né? Então, muitos filósofos, principalmente, vinham ser professores na educação e nas universidades. Então, eu chamei ele de ex-padre. Aí ele me deu uma aula. Eu disse, não, professor, ninguém é ex-padre. Como assim? Já foi padre? Não, porque o padre é um título, é uma nomeação que é feita pelo Papa, né? Ou seja, pelo pontífice. E, na verdade, ele é um intermediário de Deus na Terra. Então, é uma titulação que, na verdade, a gente recebe de Deus, então não tem como revogar. Oficial. Uma vez padre, sempre padre. Eu acho que professor é mais ou menos assim. Eu, pelo menos, gosto. Eu sempre me apresento como professor, né? E quando atendo o telefone, que eu não sei quem é, eu digo, aqui é o professor Valdo, né? Então, como foi, assim, como essas duas coisas conviveram e como elas se entrelaçaram, se fecundaram, se misturaram na sua vida, Auri Antônio Sudati. Em primeiro lugar, professor Valdo, é uma honra tê-lo aqui ao meu lado também, né? Esse convite que vocês nos fizeram, olha, fiquei muito contente, como já disse, né? Eu tenho maior orgulho de ter sido professor também, porque eu implementei algumas coisas interessantes no magistério. Por exemplo, as páginas amarelas ficaram famosas, porque eu dava literatura no segundo grau, na Escola Tomás Fortes, aí eu criei as páginas amarelas. O que quer dizer? Porque em outros tempos, o catálogo telefônico, as páginas amarelas eram as especiais, assim, né? Exatamente. Então, quando chegava perto das provas do bimestre, eu entregava as folhas amarelas com o resumo da matéria. E os alunos diziam, essas são as famosas folhas amarelas. Os alunos diziam, né? E realmente, né, aí ficava toda a nata do conteúdo que poderia cair na prova, de repente, meio aproximado ali, né? Então, uma das coisas. Outra coisa, os clubinhos escolares. Eu cheguei a dirigir 9 ou 10 clubinhos. O clubinho da filatelia, ensinando as crianças a gostar de coleção de selos, o clubinho da oficina literária, o clubinho da poesia, eram vários, o clubinho do folclore, que eu sou apaixonado por folclore. Então, isso aí tudo foi dentro do magistério, e quando me chamam de professor, eu fico realizado, né? Porque realmente a minha profissão foi ser professor, e escritor, porque eu acho que uma coisa traz a outra, né? O amor que eu tinha pelos alunos, pelas crianças, me levou a escrever as historinhas para eles também. Trabalhava a historinha de outros, mas trabalhava as minhas também. A professora Aida Bock-Brunk, a grande idealizadora da Universidade de Santiago, né? Foi ela que, através do apoio dela, ela dizia que o professor deveria trabalhar seus textos também. Eu nunca esqueço, ela sempre dizia nas palestras dela, o professor era importante trabalhar os textos de outros autores, mas seus também. Então, tudo isso me movimentou para produzir meus próprios
meus próprios poemas, minhas próprias historinhas para trabalhar com os alunos. Então eu acho assim que foi uma coisa trazendo a outra, né? O magistério, os livros infanto-juvenis, né? Professor Auri, e assim, ó, como e quando começou o Auri escritor? Quem são as suas influências na literatura? Ótimas perguntas. É assim, ó, tudo começou com o Prêmio APSUL Revelação Literária do Correio do Povo, 1979. Eu venci o mês de junho, por mês, o premiado do mês, né? Seu Auri, provavelmente nenhum dos dois aqui presentes sabe o que foi a APSUL, né? Aí eu fico lisonjeada, mas eu já era nascida, já estava fazendo arte. O Jean certamente não sabe o que foi a APSUL. Era um prêmio, né? Prêmio que o Correio do Povo instituiu. E o nome da minha historinha foi Maior Herói do Mundo. Então foi a historinha premiada na época, junho de 1979, onde tudo começou. Aí eu comecei a pensar, mas eu poderia editar mesmo minhas histórias, porque eu contava muito caos. O meu sobrinho, Eliezer, dizia, tio Chico, que eu sou conhecido por Chico lá em São Francisco, né? Embora não seja Francisco, né? Tio Chico, conta um causinho para nós. Aí eu reunia as criançadas e contava minhas historinhas. E aí eu pensei, mas quem sabe eu editasse mesmo, eu nunca tinha editado, né, historinhas. E aí, a partir do Prêmio APSUL, foi comigo. Está entrando no ar, pela Rádio Universidade 800 AM, o programa TEMOVE, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um TEMOVE, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje com o professor Dr. Valdo Barcelos. O programa TEMOVE, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à PROGRADE, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevistas com os nossos convidados. O professor Auri Antônio Sudati, uma pessoa excepcional que marcou a minha adolescência, a minha infância, e eu acredito que a minha escrita de literatura infantil e a minha meta de produzir livros infantis devo ao professor Auri Sudati. Sei que tem muita influência dele na minha escrita. Então eu vou apresentar o professor Auri. Auri Antônio Sudati é professor, poeta, escritor, conferencista e ativista cultural. Filho de Aurélio Sudati in memoriam e de Ana Cogo Sudati também in memoriam. Nasceu em Nova Esperança do Sul, no Rio Grande do Sul, na época distrito da cidade de Jaguari. Em 27 de 11 de 1949, ele residia em Jaguari. Depois residiu nas cidades gaúchas de São Francisco de Assis, Uruguaiana e Santiago. Na cidade de Santiago, em que residiu por cerca de 26 anos, editou seus primeiros livros a partir de 1980. E foi lá em Santiago que eu conheci o professor Auri. Atualmente reside em Santa Maria. Já editou 31 livros infanto-juvenis, a maioria livros solos e alguns em parceria com professoras e alunos de escolas municipais de Santa Maria e de Itaara. Editou também um livro de poemas para adultos, intitulado O Confidente das Estrelas. Tem participação em 170 analogias, com contos, crônicas e especialmente com poemas.
Por cerca de 26 anos, editou em parceria com Zé Lir Madalosso o jornal literário Letra Santiaguense, que circulou em 1996 a 2021. Auri integra a Casa do Poeta de Santa Maria, a Academia Santa Mariense de Letras e a Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências Alpas 21, de Cruz Alta. Tem desenvolvido projetos de estímulo à leitura e à produção de textos em prosa ou em versos, em escolas públicas de Santa Maria e da região. Passatempos preferidos: ler, assistir a jogos de futebol, viajar, ouvir música, escrever, contar historinhas, ler poemas para crianças e cultivar novas amizades. Como gosta muito de crianças, tem planos de escrever ainda muitos e muitos livros para ela. Casado com a professora Cleonice Lisete Sudati, tem um filho chamado Igor e uma filha chamada Jéssica. Tem 3 netas, Luísa, Júlia, Sara e um neto, José Augusto. Auri diz que sentiu uma emoção muito grande ao escrever e publicar o livro Nos Labirintos de um Jardim Surpreendente, no corrente ano, em parceria com sua neta Luísa Faller Sudati, a qual é natural de Erechim e que reside atualmente em Sorocaba, São Paulo. Como cultiva a verdadeira afeição pela natureza, um de seus lemas de vida é a citação do poeta inglês William Wordsworth: a natureza nunca trai o coração que a ama. Por considerar-se essencialmente poeta, outro lema de sua vida é a citação do poeta brasileiro Afonso de Guimarães Filho: a poesia é o dia reinventado. Para o próximo ano, pretende editar o livro O Palhaço Forrobodó Faz Aniversário, mais uma obra literária infanto-juvenil. Professor Auri, que privilégio tê-lo conosco no TEMOV. Seja muito bem-vindo. Aos ouvintes da Rádio Universidade AM, é uma satisfação voltar ao microfone dessa emissora, que a professora Regiane Miranda seguido me trazia para divulgar meus livros, né, no programa Fazendo Arte. Então é uma satisfação se recebi o convite com muita emoção e não poderia deixar de estar presente num convite tão especial que vocês me fizeram, né, para participar, principalmente você, né, Cida, que me trouxe aqui para falar sobre minha vida, minha obra, coisas, aspectos interessantes da minha vida de autor e de professor. Então, fiquei muito contente, é um momento de muita emoção para mim. Eu passei a vida inteira fazendo teatro em Santiago e a primeira peça que eu fiz foi de uma historinha do professor Auri. Eu acho que eu deveria ter uns 12 anos, que em Santiago tinha a Rua do Autor Presente, uma atividade... No calçadão. O primeiro calçadão do Autor Presente. Isso, não era a rua, era o calçadão. Isso. Não, realmente, Cida, inclusive a historinha era Doremi, a rainha das rimas. E eu era a rainha. E a Cida desfilou numa carruagem. Foi muito bonito, foi um momento, eu nunca esqueço, porque foi o primeiro calçadão do autor, né? E aí trancaram o calçadão de Santiago e fizeram todo com exposições, com apresentações. Foi um dos grandes momentos da minha vida de autor, né? Porque aquele dia eu fiz parar o trânsito, literalmente, né? Então eu fiquei muito emocionado, né? Que eu recebi a homenagem com o primeiro calçadão do autor presente em Santiago pelas escolas do estado e do município de Santiago e região. Professor Auri, nós temos uma pergunta que é a que dá o título do nosso programa. Então, Auri, o que te move? Olha, o que me move é a leitura, a música, a paixão pelo futebol e esse jeito de ser assim que eu gosto de ter amizades.
quase que cada dia a gente faz uma amizade nova. Imagina uma cidade da estatura de Santa Maria, né? Que eu já moro aqui há 20 anos. Então, isso aí tudo me move para um momento maior, que é esse da alegria, da satisfação, da amizade, né? Eu gosto muito de leitura também, leio muito. E então, tudo isso me move para depois filtrar tudo em meus livros, em minha obra. Então, tudo que tiver nos meus livros, tudo que o pessoal ler, vai encontrar o Auri, né? Na minha personalidade, minha vida, minha satisfação pela vida, meu gosto, como disse, pela leitura, pela música. Eu tenho a verdadeira paixão por tango. Para mim, tango é aquele gênero assim, que para tudo. Até há pouco tempo estive em Porto Alegre, tinha um senhor tocando bandoneon no centro de Porto Alegre. E eu pedi para ele interpretar La Comparsita. Parece assim que parou tudo. Eu fiquei olhando assim, as pessoas passando, a capital ali, tudo. E aquele tango. Então aquilo calou minha alma, né, de coisas boas, porque eu morei 5 anos em Uruguaiana, né? E a minha paixão por tango só aumentou bastante. Sim. É um gênero que eu acho assim, o mais delicado para tudo que tem um tango. Então, seu Auri, bom dia. Bom dia aos possíveis e prováveis escutantes desse programa, né? E também quero agradecer o convite e dizer que é uma alegria muito grande poder conversar um pouco aqui e dessa forma, né, com o seu Auri. Eu sempre chamo ele de seu Auri, né? Fico muito velho. Não. E ele, como morou tantos anos em Santiago, a gente tem que ter cuidado, né? Porque Santiago é uma terra, né, de mulheres bonitas e homens fortes, né? Homens fortes. E poetas. E poetas. Sim. Né? Santiago, a terra dos poetas. Exatamente. É a rua dos poetas, não? Exatamente. Mas então, seu Auri, o senhor... é difícil fazer uma pergunta para o senhor, né? Então eu tentei assim, e talvez eu possa fazer 2, né? Ou, se não for pergunta, pedir para o senhor falar alguma coisa, né? Porque é uma trajetória muito grande a sua, em diversos lugares, né? Isso que o senhor falou agora, que o senhor gosta de fazer amizades, né? Isso. Tem uma frase que eu não achei a origem dela, mas que é um cidadão que dizia que, quando admirava muito alguém, né, que você pode deixar de ser meu amigo, mas eu sempre vou ser teu amigo, né? Porque é uma coisa que depende da gente, né, da pessoa mesmo, né? Então, mas seu Auri, eu escolhi uma história assim para contar, para iniciar nossa conversa, que aconteceu aqui no município de Dilermando de Aguiar, né? Não sei se o senhor vai se lembrar. Eu tinha um projeto que trabalhava lá com a educação educação básica do município, né? Principalmente anos iniciais e anos finais, e também uma coisa com a educação infantil. Estava com os professores, né? E numa ocasião a gente fez uma atividade desse projeto e que a gente convidou o senhor para ir até lá falar, né, dos seus livros de educação infantil e para as crianças. E antes disso, né, uma das professoras que trabalhava lá, a professora Angelise, que o senhor conhece bem, né? Angelise. Amiga. Isso, Angelise Fagundes, né? Isso. Que agora está em Cerro Largo, né? Isso, ela mudou-se. Exatamente. Então ela distribuiu livros seus, né, para os professores, e os professores trabalharam com seus livros com as crianças. E aí depois, ao final, acho que era final do ano, a gente fez uma atividade onde convidou o senhor para ir até lá. E aí a atividade era no CTG, né? Que esses municípios pequenos, assim, o maior salão que tem é o do CTG, né? Mais espaço. Que tem mais espaço. Ou da igreja, né? Mas às vezes no CTG é mais fácil de conseguir, porque é mais fácil de arrumar as cadeiras e coisa e tal. A igreja eu estou ser mais, né, organizado ali, assim, os bancos para mexer. Então, né, no CTG, eu acho que era mês de novembro. E quando chegamos lá, as crianças já estavam todas lá dentro. Começou a esquentar aquele CTG e estava muito quente. E Dilermando é uma região de bastante calor, né? E o verão ali
E aí alguém sugeriu, que eu não me lembro quem foi, se foi a diretora de uma das escolas ou a secretária de educação, que nós levássemos as crianças para fora do salão, né? E nós ali dentro e ali fora correndo um ventinho, né? E tinha muitas árvores, um cinamomo, né? Uma sombra maravilhosa. E alguém sugeriu que nós levássemos, né, as crianças para lá para fora. Aí aceitaram a ideia, vamos levar as cadeiras para lá, e eu pensei, isso não vai dar certo, porque tinham, sei lá, umas 50, 60 crianças de toda Dilermando. E eu pensei comigo, isso não vai dar certo. O seu Auri falar para 50, 60 crianças lá embaixo das árvores. Mas enfim, né, fomos para lá. O seu Auri estendeu botamos umas mesinhas ali, o seu Auri colocou ali os livros em cima da mesa e as crianças, né, começaram imagina, 50, 60 crianças, né? Aquilo era uma farra, né? E aí o seu Auri foi indo lá para frente e começou a falar, né? E as crianças começaram a se acomodar. Sentavam na grama, no chão, outros nas cadeiras, né? E o seu Auri falando bem devagar, assim, com esse jeito dele, calmo, né? Sem levantar a voz. Eu não sei quanto tempo passou, mas eu acho que 3 a 4 minutos e aquelas crianças estavam no maior silêncio. E é uma coisa inacreditável a atenção que aquelas crianças começaram a colocar no senhor. Só se ouvia o seu Auri falando, mostrando os livros, e de vez em quando o canto de um bem-te-vi, de um João de Barro, de outro fundo passo, musical. Né? Com fundo musical. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM, UFSM. Hoje com a presença do professor Auri Antônio Sudati. O T-Move é um programa de conversa e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor Auri, para não dizer que a gente só atirou pétalas no senhor, eu vou lhe fazer uma pergunta espinhosa. Estamos aí. Aí o senhor pode usar o direito de ficar calado, né? Eu posso usar o direito? Como virou moda na CPI. Isso. Não, seu Auri, porque eu acho que é uma pergunta espinhosa. Não, pode fazer. Fazem pra gente, às vezes, né? O senhor tem vários livros escritos, né? Já foi dito aqui, enfim, né? Uma breve síntese do seu currículo, né? E quem tem vários livros escritos, assim como quem tem vários filhos, o senhor também tem vários filhos, né? 3, né? É um casal, são 2. É um casal, né? Seria perguntar qual desses filhos seria o preferido. Então, se o senhor tivesse que... se ele perguntasse qual dessa quantidade de obras suas teria uma preferida ou alguma que por algum motivo lhe marcou mais... Olha a pergunta, realmente é difícil responder, porque eu digo nas minhas palestras para os alunos, eu tenho 32 filhotes e os alunos ficam lendo 32 filhos, não, 32 livros, mas na verdade são filhotes, sim, né? Sim. E a gente quer bem a todos os filhos. Mas tem um livrinho que eu acho que é todo especial, que é O Cãozinho das Imagens Douradas e outras historinhas. Por que ele é especial? Porque cada historinha tem algo peculiar, assim, que... Não vou registrar dos 7, mas alguns. Por exemplo, o livro é o que a gente vive, né? Aqui reflete praticamente a vida da gente nos livros que a gente escreve. E aqui tem uma historinha chamada Um Presente de Natal para Monique, onde a menina Monique manda uma cartinha para o correio pedindo um presente, como existe na realidade, né? Mandar uma cartinha para o correio ou outras firmas, para dar um presente para uma criança. As crianças mandam a cartinha e
a gente escolhe um presente e manda para a criança. Então, esse aqui foi baseado nisso, que a Monique, ela manda uma cartinha para o correio da sua cidade lá. E, de repente, ela recebe a visita de alguém com um presente. E sabe quem é esse alguém? O próprio Papai Noel. Então, ele chega na casa da menina, ele pessoalmente com um presente, e o livro que ele dá para a menina é livro dele, da autoria dele, do Papai Noel. Então se tornou uma coisa interessante, né? Porque a gente manda para as crianças no anonimato, assim. Mas o Papai Noel resolveu ir lá pessoalmente na casa da Monique, levar um livro autografado por ele mesmo, o autor, para a menina. Então é uma coisa diferente, né? Uma coisa interessante, que foi baseado nessa vivência, que todos os fins de ano eu mando um presente para as crianças. Livros e algum brinquedo. E tem outras, né? São 7 ao todo, e cada uma é especial. No Reino do Respingo das Estrelas. Essa historinha ela é especial porque ela existe, mas ela some. Então, quem está lendo deve dar um efeito assim, extraordinário. A pessoa está lendo aquele pequeno mundo que a Cida falou, né? Pequeno mundo que eu criei, mas, de repente, some tudo. É os respingos das estrelas que depois se somem. Eu acho que para quem lê deve ser um efeito muito interessante. E outras, porque esse livro tem 7, né? E cada um é especial. E aqui também tem uma, ó, Flaiane e o Enigma da Árvore Misteriosa. Sabe por que eu fiz essa história? Porque uma moça chamada Flaiane era da casa do poeta. E ela me disse um dia, Auri, eu nunca vi uma personagem com o nome Flaiane. E eu disse, deixa comigo. Aí me motivou a escrever Flaiane e o Enigma da Árvore Luminosa. E depois, quando eu editei o livro, dei um de presente para ela autografado e disse, Flaiane, já existe uma Flaiane aqui. Se não existia ainda, já existe uma personagem Flaiane. Que legal. Esses desafios que o autor recebe é interessante, porque nos dá uma motivação muito grande. Assim como eu tinha uma aluna chamada Kátia, na escola do Tomás Fortes, lá em Santiago, e a Kátia disse, Auri, professor Auri, eu nunca tive uma personagem com o meu nome. Eu disse, então deixa comigo. Aí eu fiz um poema. Poema para Kátia, poema para Kátia, que aí ficou o nome dela. E aí surgiu o poema Kátia. Por isso são desafios, né, que a gente recebe e que a gente edita. E esse é um dos especiais. O Cantinho das Demais Douradas é um livro todo especial. E, eu queria, se permite, apresentadora, Claro. engatar uma pergunta nessa, né? Porque como é um programa de rádio, as pessoas estão nos escutando. Não sei se observou, os livros que o seu Auri trouxe estão todos encapados. Ah, sim. Né? E eu sou do tempo mais, que, né? eu sempre do tempo que a gente encapava os livros, né? Recebia os livros e tinha que encapar, né? Isso era feito em casa e na escola a professora revisava, todos estavam com os livros encapados. Né? Exigido. Conta para nós essa história, por que o senhor encapa os seus livros até hoje? Porque tem a poeira, já manuseio, eu levo nas minhas palestras, e assim, com plástico ele dura mais, fica mais chique o livro, né? Sim. Fica mais conservado, né? Então, uma vez eu estive numa emissora e o da rádio perguntou, o da emissora, olha, por que tu encapou teu livro? Digo, olha, porque realmente dura mais, né? Sim. Conserva Boa mais. observação. Mas a gente tem o carinho pelo livro também, né? Professor Auri, o senhor citou o Mário Quintana, né? Isso. Uma frase do Mário Quintana. Isso. E me contaram as boas línguas que o senhor almoçou com o Mário Quintana. É verdade isso? Esse foi decorrente daquele prêmio APSUL, que nós fomos em Canela, num almoço, ganhamos o troféu lá, e o Mário Quintana estava presente, mas ele não era muito conhecido na época, né? Nos anos 70 e poucos ali, 1979. Não era tão famoso como ficou depois, né?
Mas eu vi perto dele, né, vendo ele conversar, tudo. Foi um momento assim que agora eu digo foi emocionante, né? Pena não ter tirado uma foto com ele. Né? Sim. Nós almoçamos com o Mário Quintana o Prêmio Pessoa levou ele em Canela também. Sim. E a comitiva de autores premiados, cada mesa era um, né? Então foram vários autores premiados e o Mário Quintana estava presente. Foi um momento emocionante também, né? Que legal. Embora ele não fosse tão famoso na época. Na época. Professor, o senhor escreve poesia, escreve literatura infantil, literatura infanto-juvenil, literatura adulta. Qual é o seu gênero preferido? Por uma coisa interessante, ó, eu tenho tantos livros para criança, né? Mas eu escrevo mais para adultos. A minha produção maior é para adultos, por causa dos poemas, da crônica, do conto, né? E eu gosto de tudo. Gosto de escrever para adulto como para criança. No jornal literário, por exemplo, são 157 edições. Eu participei de todas. Uhum. E mais a parte dos 170 antologias que eu participo, né? Com poemas, principalmente, e algumas crônicas e contos, eu gosto de tudo. Para mim, literatura, tanto infanto-juvenil como adulta, é um prazer, é uma satisfação, é uma emoção, né? A gente vive a literatura. E surge assim, como é que o senhor tem a ideia? Não, agora eu vou escrever sobre isso. Qual é o seu processo criativo? É bem diversificado, bem variado, né? Eu escrevo sobre vários e vários e vários. Eu fiz uma historinha, por exemplo, eu imaginei assim, ó, se existisse um robô de verdade com um robô imaginário, e se eles se encontrassem, o que aconteceria? Então eu fiz o encontro do robô imaginário com um robô de verdade. A gente vai imaginando, vai tramando, né, na mente esses enredos, que não é muito fácil, né? A gente sabe que não é fácil escrever. Muita gente diz assim, o Aurice entrar no computador, uma hora está pronto o livro dele. Não é assim, o professor Valdo sabe, a Cida sabe, né? Vocês sabem quanto a gente trabalha um livro. É bem trabalhoso. Eu digo que eu tenho 3 momentos de escrita. Que o primeiro é o marinar. Sabe quando a gente marina uma carne para assar? Eu digo que esse é o meu primeiro momento de escrita, porque eu deixo aquela ideia marinando nos temperos na cabeça, assim, ela marina. Depois, quando a ideia já pegou o gostinho eu sento e escrevo. Daí, eu gosto de deixar maturando. Sabe quando o vinho fica maturando Quase ali? banho-maria. Assim, deixa que depois que eu escrevo, eu não gosto de ler na hora. Eu gosto de deixar ali um tempo maturando, um tempo para eu poder me afastar e voltar a ler. Daí esse é o segundo momento. E daí o terceiro é onde eu lapido. Que é o principal. Que daí eu vou trocando palavras que não estão boas, vendo a questão ortográfica, concordância, que daí é o terceiro momento. Eu sempre digo que eu passo por esses 3 momentos. Eu acho que mais ou menos acontece conosco, né, professor Walter? Com quase todos os autores. É muito interessante. Muito legal. Tem um amigo meu paulista, eu implico bastante com ele, e aí às vezes ele implica comigo. Aí ele diz assim, tem um gaúcho bruto que faz poesia. Gaúcho bruto, interessante. Ele chama de gaúcho bruto quando quer indicar comigo. Que é um contraste do outro, né? Porque acredito que a literatura não é para os brutos, né? É para as pessoas sensíveis, delicadas, né? Eu acho que a gente nunca vai fabricar um autor. O autor, com certeza. Fabricar um jogador de futebol é difícil também, né? Um autor, uma jogadora, é difícil, né? Então, né? Por que talvez seja, no meu caso, eu nunca escrevi nada assim para crianças, né? Estritamente para crianças, né? Tem algumas poesias que talvez, mas enfim, não a literatura infantil, né? Porque eu acho que realmente é um dos gêneros mais difíceis para mim, né? Nunca nem me arrisquei, né? Por que seria isso, né? O senhor, por exemplo, assim, o senhor faz, né, muitas palestras em escola. Seguidamente. Eu não sei como é que o senhor consegue dar conta
aprender tanta coisa, o seu Auri, né? E ele está aposentado, né? Mas o seu Auri é o típico exemplo de quem se aposenta, que aposentadoria não é sinônimo de inatividade, né? Ele está muito ativo, né, seu Auri? Considerar, professor Valdo, que quando eu estava no batente, eu estava fazendo Exatamente. né? Não parei. Mas então, Sim. nessas palestras, muitas palestras em escolas para crianças, né? E tem uma delas que o senhor tem um título que me parece que o senhor, né, apresenta esse título quando lhe convidam, que é a importância da leitura. Isso, né, é na escola. Então, quer dizer que o senhor falasse um pouco disso, né, e qual a importância da literatura para as crianças, já emendando nisso, assim, né, que as crianças elas são desafiadoras, né? Porque é o tempo da imaginação, o tempo e o lugar da imaginação, né, da criança. Depois, às vezes a própria escola vai diminuindo essa capacidade de imaginação da criança, né? Não diminuindo a capacidade, mas talvez tirando um pouco desse espaço. Então, qual a importância, né, da literatura para as crianças, na sua opinião? E como professor, né, também. Claro, ótima pergunta. Não, realmente, eu costumo dizer nas minhas palestras que o livro deveria estar com a criança desde o berço, praticamente. Até talvez antes, quando ele está na barriga da mãe, né? Ainda poderia se contar histórias, poderia... porque poderá marcar a vida dele como uma coisa boa, positiva, como deve ser, né? E quando eu digo assim para as crianças nas palestras, vocês têm a profissão que vocês tiverem, não deixem o livro de lado. Sempre o livro deveria fazer parte da vida de vocês. Porque o livro ajuda, traz criatividade, o livro insere no mundo das ideias. Essas ideias vão ajudar depois para a criatividade na vida inteira da pessoa. Então, realmente, a leitura ela traz coisas assim extraordinárias em nossa vida. Ela mexe com a gente, né? E como a criança é um imaginativo puro, ele tem tudo para essa imaginação criar asas e voar, né? Importantíssimo. Tem um autor, Arsène Bossev, é um autor húngaro. Ele disse: o livro empresta asas à criança para seus futuros voos. Então, realmente, depois, tudo isso vai fomentar, né, a mente da criança para ela ser criativa, para ela tentar vencer na vida, inclusive, né, vai ajudar, né, certamente. Então, eu acho que a leitura tem uma importância extraordinária para o adulto e para a criança mais ainda, porque vai se formar um leitor, né? Como é importante, né, a formação de um leitor que vai amar os livros. Você falou do Monteiro Lobato, né? Por um período grande, assim, eu pesquisei, estudei, orientei dissertações, teses sobre a obra de Monteiro Lobato, né? E realmente é algo no campo assim, do mágico, né? Essa capacidade de lidar, de dialogar com o imaginário da criança, com o mundo da fantasia, né? É uma coisa realmente, eu acho que é fantástico isso. Ele influenciou toda a nossa geração, né? Com certeza. Né? Certamente. Com certeza. Então, já tem uma outra historinha junto com isso, né, da escola e da literatura, da leitura, resumindo, eu tinha um colega meu, professor aqui da universidade, e a minha filha, Maria, era colega da filha dele na escola. E elas eram muito amigas, então a filha dele ia muito lá para casa. E eu e a Maria escrevemos um livro juntos, né? E aí são poesias e crônicas, o livro, né? A Gangorra Mágica, o título do livro. E ele foi lá pegar a filha dele que estava lá em casa, tinha passado o dia lá, no final de tarde, e sentamos um pouco ali na frente da casa, e aí eu resolvi, né, filha, vamos convidar o pai da tua amiga para o lançamento do livro. Aí fomos lá, entregamos o livro para ele. Ele pegou o livro, olhou a contracapa, deu uma olhada e assim... Mas com uma sinceridade assim que me emocionou. Por que
que faz uma pessoa escrever poesia? Eu passei a admirar mais a brutalidade do sujeito, porque, quer dizer, ele foi sincero, sabe? O que faz alguém escrever poesia, né? Quer dizer, são coisas, né, que, na verdade, ele foi sincero e não falou aquilo ofensivamente. Não quis me chamar de vagabundo e nem nada, né? Espontâneo. Foi espontâneo, né? Então, quer dizer, aí que eu me lembrei de novo do meu amigo lá do Gaúcho Bruto, né? Por isso que diz que nós somos todos loucos. Os poetas são todos loucos. É verdade. Tem gente que diz. Não pode ser levado muito a sério, né? Mas deveriam. É interessante. Professor, quais são os seus projetos agora para o futuro? Na Casa do Poeta, na academia? Os projetos é continuar nesse trabalho, continuar prestigiando as nossas academias, as 3, né, que a gente participa. E as 2 e a Casa do Poeta, disse as 3, a de Cruz Alta e a nossa aqui, a nossa academia e a Casa do Poeta. E continuar com meus projetos nas escolas. Agora a pandemia nos prejudicou muito, né? Que nós tivemos que parar, porque as escolas não estavam funcionando, né, por um tempo, e havia riscos, né, de pegar a doença. Então, a pandemia. Mas o meu plano é continuar sempre escrevendo. Agora estou preparando o Forrobodó, o Palhaço Forrobodó faz aniversário. É uma festa onde acontece coisas assim extraordinárias, porque é festa só de palhaços. Então imagino que vai acontecer esqueceu que o nome dele, o outro esqueceu que está na festa, que o aniversário é do outro. Então vai acontecer assim, vai ser muito engraçada a história. Uma história infanto-juvenil. E eu quero também continuar escrevendo para adultos. Por enquanto eu fiz um solo, né? Mas tem essas antologias que tem um monte de participações, né? Bastante. E continuar sempre escrevendo, sempre e nas escolas, né? Porque quando nos convidam a gente vai e participa com todo prazer e leva essa nossa empolgação pelos livros, pela literatura, pela poesia, né? Em geral. Então é continuar, né? Continuar o trabalho, né? Continuar. Trabalho literário. Professor Auri, e o Letra Santiaguense, ele continua? Eu, assim, acompanhei por muito tempo esse jornal, até escrevi algumas crônicas no jornal, porque eu realmente, poesia, eu acho assim, nunca escrevi. Não, eu acho que eu escrevi uma só, mas assim, eu acho muito difícil. Não é um gênero que eu não consigo escrever. Quem sabe um dia eu ainda... Quem sabe descobriremos a Cida Poeta. A Cida Poeta, eu ainda não tenho esse dom. Mas o Letras... um jornal lá de Santiago, que surgiu lá, né? Mas que ganhou, assim, o mundo, né? Porque tinha... eu lembro que tinha produções de pessoas de vários países, né? Além da região, do estado, do país, né? E o Zé Lir, meu professor de história, depois meu colega por muito tempo, uma pessoa assim a que também eu tenho um carinho assim muito grande pelo Zé Lir Madalosso. Fala um pouquinho do Letras, que é um projeto assim tão interessante, tão importante para divulgar escritores, né, produções. O Letras Santiaguenses, a fundação do jornal literário foi interessante. A Secretaria de Educação de Santiago, em 1996, convidou os autores pensando em criar uma revista ou jornal literário. Sabe quem compareceu à reunião? 3. O Zé Lir, eu e o Aldacir. Aldacir. Infelizmente o Aldacir faleceu também. recentemente, né? Infelizmente, né? Soube foi um dos fundadores do Letras, né? Soube pelo senhor, eu não sabia disso. E um amigo assim, muito querido, de muito tempo, que nós fazíamos parte do mesmo grupo de teatro, do Liberdade. O Grupo Liberdade. E então foi assim, compareceram 3 autores, o Zé Lir, o Aldacir e eu. E aí o professor Noé, que era inclusive ele faleceu também, não faz muito, né? O professor Noé Machado, um grande estimulador da cultura em Santiago e educação, né? Ele disse assim, eu vou premiar vocês. Vocês 3, então, serão nomeados para criar um jornal literário aqui de Santiago.
Aí nós aceitamos o desafio, escolhemos o nome Letras Santiaguenses. 1996, fevereiro, mês de fevereiro. Aí começou a circular o jornal. Durou 26 anos e meio. Ele terminou porque não circulou mais, porque as gráficas enlocaram no preço. Começaram a subir muito e havia colaboração dos próprios autores. Só que não deu mais para nós fazer porque se tornou muito caro. Havia o apoio da URI de Santiago, havia apoio da Prefeitura de Santiago. Uma ajuda, uma pequena ajuda, mas ajudava, né? Chegou um momento que não deu mais, não conseguiu mais manter, infelizmente. Mas faz pouquinho tempo que ele parou de circular, É um ano e né? pouco. 157 edições. Aí interrompeu, né? Mas nós temos sonhos de voltar. Se Deus quiser, o Letras Santiaguenses vai voltar. Porque, como tu disseste, Cida, ele ganhou o mundo, né? Porque ia para tudo que é canto de outros países. Nós mandávamos pelo correio, para alguns autores, entidades. E eu senti uma falta muito grande, porque onde eu ia, eu levava letras. Os autores distribuíam, né? A senhoria andava sempre com, logo que saía a edição, né? Com embaixo do braço, com Isso, um exemplar. E levava na cidade de São Gabriel, de Santiago, de São Francisco. Onde a gente ia, a gente levava. Ia para Porto Alegre, ia para outros lugares, né? E, infelizmente, ele parou de circular. Mas esperamos temporariamente. Né? Eu espero, porque durou realmente muito era tempo, algo... muito. E qualquer pessoa podia escrever, né? Sim, acho esse tantos era o amadores como grandes autores, né? Esse era o grande diferencial, né? Abrir espaço para as pessoas que estavam iniciando, né? E ajudou porque através do Letras ficaram autores depois alguns, né? Então ajudou também até o pessoal lançar livros, né? Sim, com certeza. Professor Auri, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero lhe perguntar se alguém quiser lhe convidar para ir para fazer uma palestra na escola, pode lhe mandar e-mail? Sim, olha, eu gosto, fico muito feliz, tenho me envolvido, tenho ido em algumas escolas, né? Vamos sim, posso dar meu e-mail, né? aurisudati@gmail.com, só assim, aurisudati@gmail.com. Então, a escola que deseja assim, uma palestra que a gente já assistiu, né, professor Valdo? A gente sabe da qualidade da palestra do professor Auri. Então, mande um e-mail para aurisudati@gmail.com. Eu gosto porque depois eu deixo para os alunos fazer as perguntas. Vocês imaginam que vem pergunta criativa, assim. Sim. Eles perguntam para nós. E há quem diga, inclusive, que as crianças fazem as perguntas mais criativas e mais desafiadoras, até os 7 anos de idade. Depois elas já estão há quase 2 na escola, aí vai diminuindo. É uma pena, né? Eu posso registrar se daqui eu fui na escola onde a professora mandou fazer uns versos rimados e um aluno fez uma joia literária assim, ó. Aqui chegou um tal Auri. Dizem ser um grande poeta. E ele veio até aqui pedalando em sua bicicleta. A gente não esquece, né? Isso eu guardei lá muito perfeito. E o aluno foi criativo. Muito, como toda criança. Perfeito. Então, agradecemos a participação do professor Auri, de estar aqui conosco no TEMOV. Muito, muito obrigada, professor Auri. Eu agradeço a satisfação de estar ao lado do professor Valdo, meu colega da Academia Santamanense de Letras, a Cida, que foi uma grande incentivadora do nosso trabalho sempre, quando estava no Cristóvão Pereira, diretora em Santiago, né? E participou da pecinha Doremi, Rainha das Rimas, né? Foi a primeira poesia encenada dos meus livros. Olha, foi uma coisa marcante naquele momento do calçadão da poesia. E eu, a minha primeira peça de teatro. Olha aí, então foi todo um momento bonito lá, né? Quando parou o trânsito em Santiago. Né? Primeiro calçadão. Paramos o trânsito. Depois não houve mais. Ou foi tão extraordinário que não precisava mais, ou foi ruim. Porque só foi o primeiro e parou. Que pena que parou, né? Foi o primeiro calçadão do autor presente. O plano era seguir, mas depois parou, que pena, né? 1980, se não me engano, acho que foi 1980, né? Quando eu lancei meu primeiro livro. E ela já era professora? Não,
Não, eu ia dizer, Eu acho que ela foi. começou a dar aula com 2 anos de idade. Não, aí eu era criança. Sem comentários. Eu acho que vamos acabar o programa por aqui. Eu acho que agora essa questão de idade ficou complicada. Mas começou a dar aula muito cedo. Bom, agradeço ao professor Valdo também por apresentar o programa junto comigo. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentei o programa de hoje juntamente com o professor Valdo Barcelos, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja levinha e muito feliz. Até semana que vem!